E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master. E esse é um vídeo muito especial porque é o primeiro reporte de um torneio que eu ganhei, né? O primeiro torneio que eu digo que eu venci de Digimon. Isso é muito interessante, né? Já estou jogando esse jogo há basicamente um mês, mais ou menos, né? Então ter essa vitória, essa conquista tão rápida assim é muito bom. Claro, é um cenário local, eu não ganhei um ICS, né? Mas mesmo assim, pra mim, né, que sou novato no jogo novo, isso me traz uma emoção tremenda e uma oportunidade incrível que eu já não tinha com Yu-Gi-Oh! Há muito tempo, né? Então, eu vou mostrar meu deck, falar sobre o torneio e tudo mais. Se você já gostou da proposta do vídeo, não se esqueça, like, compartilha com amigos, comenta alguma coisa aí, é claro, se inscreve no canal se você não for inscrito, né? Então é isso, primeiramente, deixa eu mostrar pra vocês aqui. Olha que interessante, quando você joga especial de Natal, né? Eu já falei no outro vídeo, mas é bom lembrar, eles estão dando essas promos aqui de Natal, né? Se eu não me engano, todo mundo que jogar torneios oficiais ganha isso na época de Natal, obviamente, né? E eu gosto sempre de ressaltar isso, porque é uma coisa muito simples, muito simplória, em que a Konami não agrega ao jogo. É um exemplo assim, quanto custa para reprintar uma carta com uma arte alternativa de Natal e dar para os jogadores, sabe? É uma coisa que não custa muito, e mesmo assim a Konami não se preza a fazer. Então eu achei muito interessante e eu vou ficar pontuando isso, porque eu acho que esses mínimos detalhes faz total diferença, né? Agrada muito o jogador, né? E aí também, como eu falei com vocês ganham isso, né? Se for Natal, obviamente. Vocês ganham um booster de participação, que é um OTS, vem 2 cartas, mas já vale a pena. E aí, como eu ganhei o torneio, além desse pega aqui que todo mundo ganha, eu ganhei essa... Calma aí, não dá pra ver direito, né? Essa daqui é a Gatomon, tá vendo? A Gatomon, ela já é mais cara, né? Porque só quem ganha que ganha ela, né? Literalmente. Isso aqui então é um prêmio. Eu acho que esse daqui, se cada um disso aqui for 10 reais é muito, né, gente? Todo mundo também ganha. Mas essa daqui deve ser uns 60, 70 reais. Então é muito interessante, né? E aí também outra coisa, eu ganhei essas 2 cartas aqui, em que elas têm o winner escrito nela, né? Aí, cara, é uma coisa tão simples, ó. É uma carta normal, essa carta que existe, né? Sem ser de campeão. Mas aí você ganha um booster, porque você ganhou. E nesse booster vem cartas com essa coisa dourada escrito winner, né? Eu não vou vender essa carta aqui não, acho que eu vou fazer coleção. Vamos ver quantas cartas de winner eu consigo. Claro, acho que eu ganhei, né? Não acho que eu comprei dos outros, eu também posso comprar dos outros, né? Enfim, são coisas simplórias que a Konami poderia fazer e ela simplesmente não faz, né? Eu tenho que ressaltar isso, eu vou ressaltar isso da minha vida, porque eu tô com muita raiva da Konami, porque eu fiquei muito tempo num jogo que é bom e que a Konami não se importa com a gente. Então agora, né? Eu poderia falar sobre as partidas que eu enfrentei, gente, mas honestamente, eu não sei os decks. Eu peguei um deck primeiro, um vermelho, né? De um bicho lá, se eu botar na tela pra vocês aí. Deck vermelho normalmente são agressivos, né? Foi melhor de um, só pra deixar claro, foi melhor de um. Aí, basicamente, eu ganhei a primeira, né? O cara, acho que ele não abriu com uma muito boa. Aí a segunda eu joguei com deck roxo. Decks roxos nesse jogo aqui, normalmente eles tentam trabalhar com o cemitério, que nesse jogo aqui é o trash, né? Tem muito efeito que volta de lá, eles jogam fora muita carta, né? Então tem isso. Aí o terceiro duelo, já ganhei 2, né? Eu joguei contra o Seccon, eu odeio Seccon. Seccon é segurança controle, né? Security control. Que basicamente a segurança é como se fosse a sua vida. Já expliquei isso em outros vídeos. E aí ele é muito chato de enfrentar. Porque imagina um deck que você bate e ele toda hora tá recuperando vida. E quando você bate, você ativa efeitos, né? Então é um deck muito chato. E aí eu empatei com ele, não consegui ganhar. Eu fiz tudo que eu podia pra ganhar e não ganhei. Nossa, foi o duelo que eu fiquei mais puto da minha vida. Aí na última rodada eu tava com 7 pontos e o outro cara lá tava com 9, porque ele ganhou todas. E aí eu tinha que ganhar ele pra vencer e ganhei, né? Ele tava de um deck de... Eu sei que ele tava com Red Leomon, que eu tenho esse deck também. E só que com umas techs diferentes, mais caras, né? E aí eu consegui ganhar também, aí me consagrei campeão com 10 pontos, né? Então é isso. Eu poderia explicar mais, mas enfim. Aqui é um jogador de Yu-Gi-Oh! Migrando de jogo, não tenho tanto conhecimento, só novato. Enfim, vamos falar do meu deck agora, né? O meu deck ele é basicamente um Dark Master com Mortar Shoto. O que é Mortar Shoto? Vamos explicar primeiro isso. Essa daqui é a Mother. Ela é um ovo, né? Pra quem não entende de Digimon é o seguinte, os ovos eles seriam onde você inicia a jogar, né? Então ela é um ovo diferente, porque ela é um ovo que tem vida. Então ela é um ovo que sobe pra mesa, né? Ela não é um ovo que evolui.
Isso é muito interessante porque os ovos eles ficam num lugar separado, como se fosse um extra deck, então você sempre tem acesso a eles. Então você ter um bicho desses à disposição é interessante. Muitos decks usam ela só porque ela tem um ataque alto, né? Ela tem 15 mil de DP, que o DP e o ataque é a mesma coisa, então ela é muito forte por causa disso, né? E aí, só que ela não pode bater, porque senão seria muito injusto. Só que também ela é inafetável. Então a gente tem um bicho grande, inafetável. Só que na prática ele não faz nada, porque se ele não pode bater, ele não está realmente trazendo alguma desvantagem ao seu oponente. Ele é grande, mas ele fica lá, grande, inafetado. Enfim, ele existe, né? Só que daí nós temos um carinha aqui no deck, que é o Shoto Kazama. O que o Shoto faz nesse jogo aqui? Para você não tomar porrada na sua segurança, que é a sua vida, como eu já falei anteriormente, o seu Digimon precisa ter blocker. Blocker é bloquear, né? É como se o Digimon se jogasse na frente do ataque. Então, como a moda é um bicho grande e inafetado, né? Mas ela não faz nada, então a gente usa esse cara aqui, que no final do turno ele dá blocker, a habilidade de blocker para um Digimon seu. E aí você dá uma moda. Então a gente tem um bicho grande, inafetado, que bloqueia. E aí ele começa a ser bem chato de lidar. Porque como eu falei, 15 mil é um ataque alto, uma vida alta, e não são todos os decks que fazem 15 mil de vida. E também é muito fácil, porque seria um card combo, como eu expliquei pra vocês. O ovo tá ali à sua disposição, ele fica no baralho separado, porque normalmente o ovo era pra ser bicho pequeno, né? Não pra ser um bicho gigante. Então seria um card combo, porque é só você sacar o Shoto que você tem o seu combo e ele é muito forte de lidar. Então esse deck é muito chato, só que tem decks que são mais focados em Motor Shoto. Eu uso porque dá, como eu falei, é um card combo, eu já usaria a Mordor naturalmente. Então acaba que ele dá uma vantagem muito boa e uma segurança muito boa. Mas enfim, né? Será que seria o combo Mother Shoto? E aí nós temos o Dark Masters em si, né? Aí nós usamos 4 da Lady Devimon, né? 4 do Giga Dragon, 3 do Scorpion e 2 do Shermon, né? Esse deck aqui ele funciona muito com os Minions. Os Minions, eles têm os Dark Masters principais que de fato são os vilões do anime, né? Todos esses têm o mesmo efeito. Eles têm custo 6 para entrar no campo, né? Quando eles entram no campo, eles vão revelar 4 cartas do topo do seu deck. E eles vão pegar 2 Digimons que sejam level 6 ou maior, beleza? E isso não necessariamente te bloqueia em Dark Master. Pode ser qualquer coisa, qualquer Digimon do jogo que tenha level 6 ou maior. Então é bem interessante para botar algumas techs, né? Algumas cartas de fora do arquetipo. Então todos esses têm o mesmo efeito. Então na verdade aí são 13 cartas que eu começo a minha jogada. Sim, eu começo gastando 6 de memória e passando. É basicamente isso que o meu deck faz, né? Então é isso. Aí tem efeitos secundários, né? Que no final do turno eu posso destruir um Digimon meu e colocar um Dark Master no meu berço, né? Que é onde a Mother fica. Aí o Dark Master no próximo turno ele sobe de lá. É uma forma de burlar a mecânica, né? É um deck bem difícil para quem é iniciante, porque ele burla muito a mecânica. E é por isso que eu normalmente usaria a Mother, porque como a Mother é um ovo que vira Digimon, que ela já tem vida, então eu poderia destruir ela e não perder meus bichinhos no processo, né? Então é só você botar o Shoto, como eu falei. Então eles fazem isso. Essa aí é a consistência do deck. Aí agora nós temos outros Dark Masters. O Piedmon, o Machina Dramon. Nós temos aqui o Puppetmon, que é o Pinocchiozinho, né? E o Metal Cidramon. Agora esse daqui sim, eles são os Dark Master vilões que aparecem no anime, né? Basicamente eles funcionam parecidos. Eles têm o efeito quando eles entram, eles têm o efeito quando atacam, e no final do turno do oponente eles precisam ser destruídos. Só que aí se eles fizerem isso, você pode invocar um outro Dark Master da mão. Todos fazem isso, né? Efeito quando ataca, quando entra, e no final do turno invoca outro. Só que eles fazem coisas diferentes. O Metal Ciamon, ele volta para a mão do oponente um Digimon de nível 5 menor. Esse daqui volta pro deck um Digimon que estiver deitado, beleza? E aí, eles são os piorzinhos, aí por isso que a gente só usa um de cada. Esse daqui, ele dedigivolve. Dedigivolve no Digimon é uma forma de você diminuir a evolução do Digimon. Imagina que ele tá lá no Metal Greymon. Se você dedigivolve 2, ele vira o Greymon e depois o Agumon, entendeu? Então você faz ele ficar mais fraco. Isso é muito bom, porque alguns Digimons têm defesas para não sair do campo. Eles são indestrutíveis, ou eles têm algum efeito para evitar ou tem muito ataque. Então você simplesmente faz ele virar um Agumonzinho
e é muito forte, então por isso que a gente usa mais desse aqui. Esse aqui é muito forte. E aí nós temos o Pidmon, que quando ele ataca ou entra ali e tudo mais, ele destrói um Digimon que está em pé. Isso é mais forte do que o outro que pegam deitado, né? E também por eles serem roxos também tem essa coisa. Então esses são os Dark Masters, né? Então aqui nós temos a engine. Para quem lembra do desenhozinho, né? O vilão final dessa temporada é o Apocalimon. O Apocalimon ele é tão forte, mas tão forte, que ele está limitado no jogo. Mas também quando ele estava 4 não podia, ninguém usava ele de fato num deck de Dark Master. Nem existia o deck de Dark Master. Era um deck roxo que você milava. Por quê? Ele entra colocando 3 Dark Master no cemitério embaixo dele. Aí diminui o custo dele. O custo dele é 15. Aí você bota 3 para diminuir em 4 por cada, vira 3, se não me engano. Porque 4 vezes 3 é 12. Isso. Aí ele entra, no final do turno ele coloca mais um Digimon embaixo dele, né? Para ativar o On Play, que eu falei para vocês, que o Dark Master tem efeito a ser jogado, né? Aí ele ativa. E aí para cada bicho embaixo dele, ele joga fora 2 cartas do topo do deck do oponente. Ou seja, se você tiver 4, o oponente joga fora 8. Então antigamente, quando esse bicho aqui estava liberado a 4, o que você fazia era simplesmente fazer um deck roxo, que eu falei pra vocês, que joga tudo no cemitério, invocava ele e jogava as cartas do oponente no cemitério. Era uma coisa idiota? Era, exatamente por isso que ele foi limitado. E agora, a gente tem a chance de fazer o deck de fato de Dark Master brilhar, né? Que eu acho também interessante, porque o deck de fato ele é um Dark Master, né? Aí eu uso esses 2 bichinhos aqui, e na verdade eles são bem ruins. Eu só uso eles porque eles de fato, eles comem com o Dark Master. Esse daqui ele entra, pegando o Apocalimon no cemitério e botando pro deck para diminuir o custo dele. E esse daqui ele entra por cima de um Dark Master, coloca o Dark Master no texto para destruir uma carta. Eles não são ruins, mas não batem muito bem com o propósito do deck não. Aí uma coisa que eu não falei pra vocês, o Dark Master eles só podem evoluir para Digimons brancos, né? Porque o Apocalimon é branco. E aí pra combinar com isso a gente usa o Omnimon Zwart, que quando ele entra, ele basicamente revive 2 Digimon roxos ou pretos no cemitério, que seja um custo menor que 8. Aí por isso que a gente usa 4 da menina e do outro aqui que eu mostrei no começo, cadê? 4 desse e 4 desse, né? Porque eu falei pra vocês, todos têm o mesmo efeito, então tem que ter um motivo pra gente usar mais desses, né? Não é porque eles são bonitos, né? Talvez ela seja, né? Mas é porque esse cara interage com os dois, ele revive os dois. Então você invoca 2 do cemitério, os 2 trigam o efeito de buscar mais cartas, então é bem interessante. Por isso que a gente usa mais deles, 4 deles, eu acho que o outro usei 3 e 2. Volte o vídeo aí que você vê. Enfim. Aí beleza, isso daí é o Dark Master. Aí depois, nós temos alguns suportes. Os primeiros deles, gente, são os Aces. Esses, nesse jogo aqui, é como se fossem Hunt Traps, né? Eles entram na mão e fazem um efeito. Aí nós temos o Vikimon. O Vikimon é um dos bichos mais fortes que eu já vi. Ele entra, aí ele desenvolve 2, que eu já falei pra vocês, é muito forte, né? E depois ele impede todos os Digimons com uma evolução ou menos de bater. O que é muito defensivo isso aqui, muito defensivo. Ainda mais quando o bichão grandão te ataca lá, você desce ele, faz ele virar um bichinho pequeno, e aí depois o outro não pode bater, me salva muito. Aí nós temos esse Kaguarumon, ele é muito forte também, quando ele entra, ele vai deitar 2 Digimons ou o Tamer do oponente, né? E aí ele destrói um Tamer. Então isso aqui é bom para lidar com o Tamer, porque Tamer são cartas assim que ficam lá dando, como é que pode dizer, dando vantagem para o oponente, né? E não tem muitas cartas para você lidar com o Tamer em si. Então é bom você ter uma ferramenta para lidar com o Tamer. Então tá aqui para isso. O Mega Agumon, ele é meio agressivo, né? Ele tem blocker, que como eu falei, automaticamente ele defende, né? Ele bate, quando ele bate, o Digimon aqui para bater ele tem que virar, né? Só que no final do ataque ele sobe. Então ele bate 2 vezes. Ele bate 2 vezes. E aí no turno do oponente ele sobe de novo para defender. Ou seja, ele bate, vira, aí desvira para bater de novo, aí passa deitado e na vez do oponente ele sobe para poder defender. Ele é muito agressivo, ele é muito forte para isso. Então esses são os aces. Aí depois eu uso mais alguns suportes, né? O Mamimon, que ele revela 5 cartas top deck e joga um Tamer. Eu não tenho tantos Tamer assim, mas ele é interessante. Ele pode descer o Shoto sem pagar o custo. Nós temos o Etemon. O Etemon ele é muito bom, ele é muito tático, porque ele obriga um Digimon do oponente a bater. E você deve estar pensando, por que isso? Por vários motivos. Porque se o oponente bater, eu posso ativar o Ace, ou eu posso simplesmente defender com a Mother e o bicho morre. E às vezes é mais interessante que você force o bicho grande do cara a bater. Porque normalmente, como funciona esse jogo aqui? Normalmente o cara vai ativar efeitos, fazer vantagem, limpar sua mesa e depois bater. Então você obriga ele a bater logo. No começo do turno, o Digimon do oponente tem que bater.
Então você já vai lidar com o bicho do cara, já vai ativar o Ace, pode fazer alguma coisa. Então isso é muito interessante, eu usaria mais deles, mas eu não tenho. Mas ele é barato. Aí eu uso o Digimon Imperador, que ele é uma carta tática. Quando o Digimon do oponente sai do berço, né? Como eu falei pra vocês, o Digimon de nível 3 é menor, porque normalmente o berço era pra estar o Digimon bebê, né? Enfim, eu ganho 2 de memória. Isso aqui é pra fazer o cara passar o turno, né? Por exemplo, eu passo o oponente com 1 de memória. Se ele subir o Digimon dele do ovo, eu ganho 1 e volta pra mim, ganho 2 e volta pra mim. Então, é meio tático, é interessante. E por fim, mas nem menos importante, eu tenho o Ultimate Killsmon, que é minha carta favorita, eu gosto muito dele. Ele só entra pra finalizar jogos. Ele entra, ele é tipo uma fusão, gente. E aí, quando ele entra no campo, ele volta o Digimon do oponente pro deck, né? Pra cada Digimon que tem embaixo dele, normalmente ele entra com 4. Então ele volta 4 Digimon pro oponente pro deck. E aí se ele tiver 4 Digimon embaixo dele, ele ganha Security mais 3. Ou seja, ele bate e tira 4 seguranças. Lembrando que nesse jogo, a gente começa com 5 seguranças. Ou seja, ele sozinho consegue limpar a segurança do oponente praticamente, né? E aí ele tem 16 mil de ataque, é muito ataque. Então é muito bom. Ele entra, limpa a mesa, bate, 4 segurança. Normalmente quando eu coloco ele na mesa, eu ganho. E se ele sair do campo, exceto por um efeito meu ou batalha, ele joga 2 da evolução dele no campo. Então é muito forte, muito difícil de dar com ele. Meu bicho favorito. E aí, para finalizar, nós temos essa magia que basicamente é porque para você fazer essa fusão aqui, você precisa usar materiais no campo. Tem que ter os 2 materiais no campo. Só que para facilitar você usa isso aqui, e ela permite que você use um da mão. Então você usa um da mão no campo e aí fica mais fácil. Muito mais fácil, né? E aí você desce o Mega Killsmon. E é isso, né, pessoal? É isso. Como eu falei com vocês, na verdade, esse vídeo aqui é mais pessoal que joga Yu-Gi-Oh! E acompanha meu canal. Porque pra quem já joga Digimon, eu fiz uma explicação muito porca e eu admito isso. Mas eu tô aprendendo, tá bom? Mas eu tô muito feliz. Então é isso, gente. Muito obrigado a quem assistiu até aqui. E até a próxima.